Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a atividade mapa de vocês, tá? Então, a atividade mapa, de uma forma bem simples, né? O que que ela quer dizer? A primeira questão que nós temos, né, é para determinar a tabela verdade, começando com verdadeiro ou um, que é o que geralmente a gente faz, né, nos nossos e também na aula. A seguinte expressão, né, que é S é igual A e C ou não A, não B e não então, tranquilo, né, determinar a tabela verdade ali. A questão 2, no caso que seria o tópico 2, determinar o diagrama de Venn dessa proposição fornecida, tá. O diagrama de Venn, a gente também viu nas nossas aulas como fazer. Então é mais fácil a gente fazer o diagrama de Venn através da solução da nossa tabela verdade, certo? E aí, determinar também o circuito lógico da proposição fornecida. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem, por exemplo, a e C, né? Aqui uma outra expressão, A ou C, e colocar lá, tudo em forma de I, circuito. I não A ou C. Diferente, né? Tá, então o que que a gente faz? Primeiro, a gente determina a tabela verdade disso. Nesse nosso caso aqui, como eu só tenho duas proposições, A e C, eu vou ficar com 4 linhas, certo? Vou ficar com 4 linhas. Então, determino a tabela verdade dessa expressão. Aí, tendo essa tabela verdade, A e C, a gente consegue definir com facilidade o nosso diagrama de Venn. Então, aqui a gente vai ter VF, VF, certo? Começa pela negativa, né? Por ordem. Então, vai ser F, F, G, V. E aí, depois a ordem é seguir os parênteses, né? Então, aqui agora a gente vai fazer A ou C. Tá. Aqui vai ser V, V, V e F. E agora vamos fazer não A ou C, tá? Então, não A ou C, aqui e aqui. Então, aqui a gente vai ter V, F, V e V. E a nossa solução vai ser essa expressão com o E, né? Essa coluna mais essa coluna aqui com o E, tá? Então, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, verdadeiro e falso. Bom, a nossa expressão, ela já está definida. Agora, a gente precisa definir o nosso diagrama de Venn. Como nós temos dois conjuntos apenas, nosso diagrama de Venn vai ficar dessa maneira aqui, certo? Então, aqui A e C. Como o de vocês tem 3, o de vocês a única diferença vai ficar assim, como a gente viu no decorrer das nossas aulas. Aí a gente tem primeira região, né, que é a região VV, que é a região interna daqui, né? Meio, nosso meio, VV, onde é verdadeiro para A e para C. Qual é a solução? A solução é verdadeira. Então, significa que eu vou pintar essa região aqui. Tá. Agora eu vou para o próximo, né? Região VF é uma região onde está no A e não está no F. E ela vai ser falsa. A região que está no A e não está no F seria essa região aqui. Como ela vai ser falsa, eu não pinto. Deixar ela em branco. Próxima é FV. Como a FV é a região aqui, né? Que está em F, aliás, que está em C e não está em A, no caso ali, ela está me dizendo
que é verdadeira. Então, eu também vou pintar essa região. E por último, a região FF é falsa, que seria essa região aqui fora, a região onde eu não tenho em nenhum dos conjuntos, né? E aí, como vai ser F, né, a solução, a minha região não vai ser pintada. Então, esse é o nosso diagrama de uma forma bem fácil, tá? Agora, como que vai ficar o nosso circuito, né? Vamos abrir o nosso Logicim e vamos fazer a tradução dessa expressão aí. Como a gente tem A ou C, a gente tem aqui duas entradas. No caso de você tem três, a única diferença. Eu vou ter A e C. Então, eu vou conectá-las com o nosso OU. Vou colocar aqui duas entradas. Tá? Beleza? A ou C. Agora eu vou fazer não A ou não C. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar duas portas aqui para a minha ligação. Não preciso fazer novamente a porta, né? A entrada, não preciso, porque ela já existe. Então, a única coisa que eu vou pegar é uma bordinha do C, né? Porque eu tenho uma ligação com o C. E vou pegar uma não A, que é aqui. Tá. Essa porta, ela tá vindo A, né? Aí eu preciso negar ela. Agora perceba que ela faz a inversão. Que vem positivo, vira negativo, que vai negativo, vira positivo, né? E agora eu vou conectar essas duas aqui com o E. E agora? Ok, feito. O que tem que acontecer, né? A solução disso aqui tem que bater com a solução disso aqui. Então, vamos ver. Quando a gente tem 1, tem que ser verdadeiro. Beleza, né? Quando a gente tem 0, é falso. Beleza? Quando a gente tem 0 e 1, é verdadeiro. Aqui. E quando a gente tem 0 tem que ser 0. Então, beleza. Nosso circuito condiz com a nossa tabela e condiz também com o nosso diagrama de Venn. Então, essa é a nossa primeira questão, certo? Para a segunda, a gente precisa fazer o quê, né? Eu tenho uma tabela de dados e ela foi organizada de acordo com uma tabela de frequência. Dentro da classificação de idade de 10 até 30, eu tenho 33 pessoas, né? Com idades, 33, uma quantidade por idades. De 30 até 50, eu tenho 72. De 50 até 69, eu tenho 30. Lembrando que essa classificação de frequência, ela vai de 10 até 29, né? Não chega a ser 30. O 30 ele entra embaixo, que é onde eu tenho o meu início fechado. Então, o meu 30 entra na frequência de baixo, não na de cima. Então, essa aqui vai até 49, essa aqui começa de 50 e vai até 59, certo? Então, isso aí. Aí, a questão pede o seguinte: qual é o gráfico associado a essas idades, considerando o número de dados? O gráfico a gente pode fazer aqui no Excel mesmo, tá? Imagina aqui, por exemplo, que eu tenho 20, 30, 40, 50,
60, 55, 45, 52, 65. Imagina, por exemplo, que eu tenho essa tabela de frequências, tá? Bem menor, mas a ideia é análoga. A gente precisa fazer um gráfico associado a essas idades. Então, o que que a gente faz, né? A gente vai selecionar esses valores e vai definir um gráfico de dispersão. Aqui, nosso gráfico de dispersão, tá? Em relação à idade. Então, tenho aqui 20, 30, 40, 55, 60, aqui 55, né? E tal. Aí, o gráfico está dado. Na segunda questão, é possível dizer que esse gráfico representa uma forma de função? Se a resposta for afirmativa, qual é a função? Isso aqui parece uma função dentro daquelas que a gente estudou. Isso parece um gráfico de uma função? Se sim, qual é o gráfico que ela aparenta ser, né? Aí, na próxima, se considerarmos todos esses dados, qual seria a função da reta normal associada a eles? Agora sim, agora eu estou pedindo uma reta específica, tá? Que é a reta normal. Então, para a gente definir essa reta normal, basta a gente vir aqui na linha de tendência e ela define uma reta normal que passa por entre esses dados. E aí, essa reta normal, ela vai ser a reta que vai mais se aproximar, onde esses pontos mais vão se aproximar dessa reta, uns para mais, outros para menos, lógico, né? Então, mas essa aí é a nossa reta, tá certo? Vou colocar aqui reta linear, exibir equação. Então, aqui a gente tem a equação ou função, né? Porque se a gente observar bem, tem y igual a 4 menos 4,35 de x mais 24,58. Então, observe que essa reta, ela me dá a aproximação desses pontos. Ela não me dá exatamente os pontos, né? Ela me dá a aproximação desses pontos. Mas ela é a reta que define o melhor alinhamento desses pontos em relação a essa linha de tendência. Tá certo? Beleza, gente? Do mais, é isso. Espero que tenham entendido e qualquer coisa estamos à disposição. Um grande abraço e até mais.